Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Rudá, mediador de português e literatura. Isso que vocês estão assistindo é um vídeo complementar ao percurso didático 1. Aqui vocês vão assistir a solução das questões que estão disponíveis no material As Funções da Linguagem no Vestibular. Já entendemos o que são os elementos da comunicação e a relação com as funções da linguagem. Agora vamos resolver algumas questões para amarrar isso tudo aí que a gente viu. A questão 1 é uma questão do Enem, de 2017. Tem dois textinhos aí, textos base, para a gente resolver a questão. E eles dizem assim, texto 1. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. É um texto da gramática do Rocha Lima. E o texto 2, gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand fazem formigar toda a minha vida em todas as veias. Fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ou ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Esse aí é um trechinho do Fernando Pessoa, no livro do Desassossego. E o enunciado da questão diz o seguinte: a linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2, a questão quer que a gente identifique, então, a função da linguagem que predomina nos textos 1 e 2, beleza? E aí a letra A diz assim, destaca o como se elabora a mensagem, considerando-se a seleção, combinação e sonoridade. A letra B coloca o foco no com o que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. A letra C focaliza o quem produz a mensagem, mostrando seu posicionamento e suas impressões pessoais. Na letra D, orienta-se no para quem se dirige a mensagem, estimulando a mudança de seu comportamento. Na letra E, enfatiza sobre o que versa a mensagem, apresentada com palavras precisas e objetivas. Vejam, gente, que tem algo em comum entre esses dois textos. Nesses dois textos, a gente tem o uso da língua, o uso das palavras para falar sobre palavras. No texto 1, a gente tem um textinho aí sobre a gramática normativa. Então, a gente que está dentro de uma gramática, ou seja, a gente tem a gramática falando sobre a própria gramática. E já no texto 2, a gente tem um trechinho aí que ele está discutindo sobre o próprio gesto de palavrar, o gosto de palavrar, como ele coloca aí o Fernando Pessoa. Então ele está fazendo uso aí das palavras para falar sobre as palavras, sobre a criação, sobre a escuta e por aí vai. Então nesses dois casos a gente tem o código falando sobre o próprio código, certo? Então vamos lá para as alternativas de novo e vamos ver qual que melhor se encaixa aí. Destaco como se elabora a mensagem? Não, considerando-se a seleção, combinação de sonoridade do texto. Isso daí seria a função poética, gente? Aquela que faz um trabalho estético com a linguagem. Coloca o foco no com o que se constrói a mensagem. Veja, com o que se constrói a mensagem? É o código, o código utilizado em seu próprio objeto. Perfeito, já achamos a alternativa correta. Na letra C, com o quem, focaliza o quem produz a mensagem, ou seja, a primeira pessoa do discurso. Essa daqui seria a função emotiva ou expressiva. Na letra D, orienta-se no para quem, no tu, no você, na segunda pessoa do discurso. Então, aqui a gente teria a função apelativa, ou conativa. Na letra E, enfatiza o que versa a mensagem, com palavras precisas e objetivas. Aqui a gente já teria a função referencial, certo?
Então, o gabarito letra B. A próxima, a questão 2 do Enem de 2010, diz assim, é um textinho curto, e ele diz: a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. É um trechinho aí, né, tirado lá do Guia dos Curiosos, desse livro, e a gente observa, gente, ao fazer essa leitura, que esse texto faz uso de uma linguagem bem direta, né, e bem objetiva. Esse é o primeiro indício que a gente tem aí, né? Perceba que ele já coloca uma linguagem na terceira pessoa, né, que já põe esse efeito de distanciamento, né, ao falar desse objeto que é a biosfera. E ele também não faz uso aí de nenhum floreio, de nenhum trabalho estético com a linguagem, beleza? Então vamos lá. O que ele quer da gente é que a gente, de novo, identifique a função da linguagem que predomina aí nesse texto. E as opções que ele coloca são emotiva, fática, poética, conativa e referencial. Gente, lembrando, se a gente já verificou que aqui ele faz uso de uma linguagem mais objetiva, mais direta, portanto mais centrada no conteúdo, na transmissão da mensagem de uma maneira clara e direta, a gente já mata essa questão, não é isso? Aqui a função da linguagem que predomina é a função referencial, justamente porque esse texto trata de noções e informações conceituais, né? Fazendo uso de uma linguagem objetiva, transmitindo essa mensagem de uma maneira direta, beleza? A questão 3 e última, do Enem também, de 2015, traz aí um textinho que diz assim: 14 coisas que você deve jogar, aliás, que você não deve jogar na privada, desculpa. Nem no ralo, elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos. Cotonete e fio dental, medicamento e preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo e pelo de animais, tinta que não seja à base de água, querosene, gasolina, solvente, thinner. Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coletas especiais que darão a destinação final adequada. E aí, o enunciado da questão pede para a gente o seguinte: o texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, ele já sinalizou aí uma função da linguagem, né, que está aparecendo, que é a função conativa, aquela que se centra no receptor, né? Ele quer saber qual outra função da linguagem aparece aí, ou seja, qual função predomina também nele a função referencial. Vejam, ele já deu a função conativa e já deu para a gente também a função referencial. Ele quer saber, então, a que vem a função referencial nesse texto aí. E ele dá as alternativas. Vamos lá. Despertar no leitor o sentimento de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta. Se ele está falando em despertar no leitor sentimentos, né, ele está falando em influenciar o leitor, em induzir o leitor. Aí a gente não tem a função referencial, né, gente, que é aquela que a gente está buscando agora. A gente quer a alternativa que vai dar para a gente a função referencial. A função da linguagem que objetiva despertar algo no leitor, induzir o leitor a alguma coisa, é aquela função que se centra no receptor, é aquela função conativa ou apelativa, né? E essa ele já deu aqui para a gente, mas não é essa que a gente quer. Na letra B, informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto descarte dos objetos. Observe que ele usou a palavra informar o leitor. Lembrem-se que na função referencial, que vai estar centrada no conteúdo, né, e a gente tem lá o uso de uma linguagem objetiva, direta, e tem também a principal função dela, que é levar informação, né, de uma maneira clara. Então, já achamos a nossa resposta, certo? Na letra C, transmitir uma mensagem de caráter subjetivo,
de caráter subjetivo a gente é levado para a primeira pessoa do discurso, o que levaria a gente, né, para a função emotiva ou expressiva. E na letra D, estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar de que a mensagem sobre essa estabilidade está sendo compreendida. Né, quando a gente tem o foco, né, nesse estabelecimento da comunicação, a gente tem a função fática, né, que é aquela que vai verificar o canal. E na letra E, explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor compreensão do texto. A função da linguagem que explora o uso da linguagem, né, é a função poética, né, gente, que vai se concentrar na mensagem. Portanto, gabarito letra B. É isso, galera. O vídeo está terminando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem postar aí nos comentários. Lembre-se que vestibular é treino, portanto, se exercitem. Um abraço a todos e a todas e até a próxima.